Sabe aquele instante em que engolimos em seco durante um almoço de domingo? Aquele momento exato em que alguém do nosso próprio sangue, alguém que vimos crescer, ou a quem dedicamos nossos melhores anos, solta um comentário disfarçado de brincadeira sobre as nossas escolhas de vida. Nós sorrimos por pura educação. O som dos talheres batendo nos pratos continua. A conversa ao redor não para, mas por dentro sentimos um soco no estômago. Um calor sobe pelo pescoço e um pensamento solitário ecoa na mente. Depois de tudo o que eu fiz, depois de tudo o que eu sacrifiquei, é assim que sou visto? A respiração fica curta. O domingo acaba ali. Mas existe uma forma de sentar nessa mesma mesa, ouvir exatamente a mesma frase cortante e não sentir absolutamente nada além de uma paz inabalável, uma clareza serena de quem deixou de ser um alvo. Conta-se que o Buda repousava à sombra de uma grande árvore, ensinando de forma mansa aqueles que se reuniam ao seu redor. O silêncio do bosque só era quebrado por sua voz. De repente, um jovem, consumido pela voragem da raiva e pela inveja daquela paz que ele mesmo não possuía, rompeu a roda de alunos. Ele marchou até o mestre e começou a insultá-lo com as piores palavras que o ódio pode formular. Cuspiu ofensas, tentou humilhá-lo, gritou até que as veias do seu pescoço saltassem. O Buda permaneceu imóvel. Ele o ouviu em um silêncio absoluto, com os olhos calmos de quem observa a correnteza de um rio. Quando o jovem finalmente ficou sem fôlego, com os ombros pesados pelo próprio veneno, o mestre perguntou com uma suavidade desarmante: "Meu jovem, se você compra um presente para alguém e essa pessoa simplesmente recusa o presente, a quem ele pertence?" O homem, confuso e ainda ofegante, franziu a testa e respondeu: "A mim, é claro. Eu o comprei." O Buda sorriu, um sorriso leve como a brisa que balançava as folhas. "Exatamente. Você acabou de me oferecer sua raiva, sua frustração e seus insultos. Mas eu não os aceito. Portanto, eles continuam sendo inteiramente seus." Esta narrativa milenar não é um convite para termos sangue de barata ou abaixarmos a cabeça. Ela é um espelho cristalino, doloroso e perfeito para aquele nosso almoço de domingo. O comentário maldoso que atravessou a mesa só encontrou morada no nosso peito porque, no meio do ruído das nossas próprias inseguranças, nós estendemos as mãos e aceitamos o pacote. Nós desembrulhamos a ofensa. Nossa época nos condicionou a uma mentira exaustiva e frenética. A ilusão de que precisamos o tempo todo nos impor, demarcar limites com agressividade e vencer cada pequena discussão para sermos validados. A sociedade moderna nos fez acreditar que o respeito daqueles a quem dedicamos nossa seiva, nossos filhos que já são adultos, nossos irmãos com quem dividimos a infância, nossos parentes mais próximos, é um medidor irrefutável do nosso próprio valor. Na segunda metade da vida, quando os cabelos brancos já contam a nossa história, muitos de nós carregamos essa ferida invisível. A dor de nos sentirmos invisíveis, descartáveis ou julgados exatamente por aqueles que ajudamos a erguer. Quando uma filha critica asperamente a maneira como gastamos nosso próprio dinheiro suado, ou quando um parente julga com desdém a nossa necessidade sagrada de ficar em silêncio no nosso canto, a dor não emana das palavras deles. As palavras são apenas vento. A dor dilacerante nasce do fato de que, em algum lugar profundo da nossa alma, nós ainda estamos pedindo a permissão deles para existir em paz. A tragédia moderna não é a falta de respeito que habita a boca do outro. O nosso verdadeiro abismo é a nossa vulnerabilidade a ela. A cultura de hoje não resolve isso, apenas nos joga em mais discussões vazias, mandando que a gente argumente, grite de volta, exija um pedido de desculpas. Mas a filosofia atemporal não nos ensina a atirar flechas de volta. Ela nos ensina a esvaziar o alvo.
a não estar lá quando a lâmina cair. Se essa busca por uma paz que não depende da aprovação de ninguém faz sentido para o seu momento de vida, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo de qual cidade, de qual estado ou país você está me escutando agora. Onde é que essa nossa conversa de hoje foi te encontrar? E se você sente que essas reflexões trazem um alívio genuíno para o seu peito e quer ajudar a manter esse nosso espaço de calma vivo, considere usar o botão "Valeu demais" logo aqui abaixo do vídeo, no ícone de coração. Nós postamos nossos encontros diariamente e o YouTube nem sempre apoia esse ritmo. Qualquer contribuição, por menor que seja, é como água na raiz dessa nossa árvore, ajudando a manter as folhas verdes e a sombra sempre aberta para quem precisar descansar. Convido você também a dar um passo além e se tornar membro do canal. Clicando no botão "Seja Membro" aqui embaixo, você entra para um círculo mais próximo, com acesso a vídeos exclusivos, e ganha voz para escolher os temas das nossas próximas conversas. É uma honra ter você caminhando ao nosso lado. Para entendermos como o golpe nos acerta, precisamos olhar para a própria anatomia da ofensa. A verdade nua e crua é que toda ofensa é, no fundo, um acordo mútuo. Como nos lembra o velho mestre estoico Epicteto, não são as coisas do mundo que nos perturbam, mas os julgamentos, as histórias que contamos a nós mesmos sobre essas coisas. Pense naquele momento em que ficamos remoendo, dias a fio, a crítica do nosso genro ou da nossa nora sobre a maneira como organizamos a nossa própria casa ou os móveis que escolhemos manter. A dor que sentimos no peito não é causada pela opinião deles. A opinião deles é apenas ar vibrando. A dor só se manifesta porque, nos bastidores da nossa mente, nós pegamos uma caneta e assinamos um contrato invisível, concordando que a visão deles tem algum poder, alguma jurisdição legal sobre a paz do nosso lar. Nós validamos a crítica ao darmos importância a ela. Isso nos leva a uma dimensão ainda mais sutil, que é a natureza do nosso próprio ego defendendo um castelo que não existe. Na sabedoria budista, como nos ensina a tradição de mestres como Thich Nhat Hanh, grande parte do nosso sofrimento vem da ilusão de um eu fixo, rígido e imutável. Nós nos apegamos desesperadamente a rótulos. Pense na devastação interna que sentimos quando um filho, já maduro, olha para nós e diz com impaciência que nós não entendemos o mundo de hoje, que ficamos para trás. O golpe nos destrói porque não atinge a nossa essência. Ele atinge em cheio a autoimagem cristalizada que criamos de nós mesmos. A máscara do pai provedor, da mãe heroína, do conselheiro infalível da família. Quando tentamos segurar essa identidade com unhas e dentes, cada palavra contrária parece uma ameaça de morte. Mas se, com a maturação dos anos, nós soltarmos esse peso, se deixarmos cair esse rótulo exaustivo, a ofensa simplesmente perde o seu endereço de entrega. Ela procura por você, mas só encontra a liberdade. E é aqui que entra o entendimento vital que o Buda chamou de o Sutra das Duas Flechas. Na floresta da existência, a primeira flecha é inevitável. É o comentário ríspido e insensível durante aquele jantar em família. Ele voa, atinge a nossa pele, causa uma pontada de surpresa. É a vida acontecendo. Mas a segunda flecha, essa nós atiramos em nós mesmos. A segunda flecha é passar 3 madrugadas seguidas, olhando para o teto, com o coração acelerado, a respiração curta, ensaiando mentalmente diálogos que nunca vão acontecer, repassando o que nós deveríamos ter respondido, como poderíamos ter sido mais afiados ou mais imponentes. A primeira flecha dói. A segunda flecha é envenenada. E somos nós mesmos que mergulhamos a ponta no veneno. A sabedoria não é impedir que os outros atirem a primeira. É nos recusarmos categoricamente a pegar o arco e atirar a segunda contra o nosso próprio peito.
Para que essa segunda flecha nunca mais seja disparada, precisamos desarmar o inimigo que mora do lado de dentro. Precisamos construir o que o imperador Marco Aurélio definia como a nossa cidadela interior inexpugnável. Ele nos ensinava que a mente, quando livre das paixões cegas e do desespero por aprovação, é uma fortaleza, um refúgio seguro onde ninguém pode entrar sem o nosso consentimento. Imagine o cenário. Você decide se aposentar mais cedo para cuidar da saúde, ou talvez passe por uma separação tardia, dolorosa, aos 55 ou 60 anos. E então vem o seu irmão, ou um parente distante, despejar julgamentos velados e opiniões não solicitadas sobre o fracasso da sua decisão. Ancorar a sua cidadela significa criar um fosso largo ao redor da sua mente. O comentário existe lá fora, no mundo do outro. Mas dentro da sua fortaleza, as palavras dele simplesmente não têm crachá de acesso. A porta do seu santuário interno só possui maçaneta do lado de dentro. Ninguém entra se você não girar a chave. Essa proteção nos conecta a um conceito profundamente transformador do taoísmo: a vacuidade, o poder do espaço vazio. Lao Tse, ao observar a natureza, notou que a verdadeira utilidade de uma roda, de uma panela de barro ou de um quarto não está nas bordas ou nas paredes de argila, mas sim no vazio que existe dentro delas. É o nada que torna o copo útil. O que isso significa no nosso cotidiano? Imagine ouvir uma cobrança agressiva, um desabafo injusto e carregado de culpa que um parente tenta jogar no seu colo. Em vez de erguer um escudo de ferro que faz um barulho estrondoso quando a flecha bate, você se torna uma janela aberta. Você deixa a ventania uivar. O vento entra bruto, passa direto e sai pela outra ponta. Ele não quebra o vidro porque você não ofereceu resistência. Você não ofereceu a parede grossa do seu próprio orgulho para a ofensa bater. O agressor fica desnorteado porque não há eco. E a forma mais suprema de esvaziar essa sala é através da imunidade gerada pela humildade radical. Confúcio falava sobre a paz profunda que habita aquele que conhece o seu exato lugar no cosmos. É a arte de quebrar a arma do adversário concordando com ela. Quando alguém, num rompante de frustração, tenta te diminuir dizendo que você está ficando teimoso demais ou devagar para entender as coisas novas, o impulso automático do ego é iniciar uma guerra civil familiar para provar o contrário. Mas o sábio faz o oposto. Ele respira, olha para as próprias mãos e concorda internamente. Sim, eu tenho minhas teimosias. Sim, o meu ritmo mudou. Quando você, em um silêncio fecundo, aceita as suas próprias imperfeições, você entra em um estado de graça onde não há mais nada a ser defendido. Quem abraça as próprias falhas rouba, instantaneamente, a munição da arma de qualquer pessoa. Você se torna intocável, porque já não foge da própria sombra. E se esse caminho de esvaziar o ego e fluir com o ritmo natural da vida, sem atritos desnecessários, é algo que você deseja cultivar com ainda mais profundidade, eu gostaria de apresentar a você algo muito especial. É o nosso e-book Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. Pense nele como uma extensão natural da sabedoria que estamos partilhando aqui hoje. Um manual sereno para aprender a hora de agir e, principalmente, a hora sagrada de não fazer nada. Ele estava disponível por R$ 24,99, mas eu fiz questão de colocá-lo em uma condição especial por apenas R$ 13,99. O link está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Considere este livro um presente que você dá a si mesmo, uma bússola para atravessar os dias de tempestade com os pés firmes e o coração leve. Para compreendermos a raiz dessa ferida, precisamos enfrentar um dos espelhos mais difíceis da nossa jornada: o fim da nossa exaustiva busca por aprovação. Nós crescemos e fomos moldados
em uma cultura que nos tornou dependentes do olhar alheio, uma verdadeira escravidão voluntária da validação. Como nos alertava Sêneca, caminhando pelos corredores de mármore de uma Roma antiga, mas incrivelmente parecida com os nossos dias. É um erro terrível, uma tragédia silenciosa, viver a própria vida dependendo do aplauso de pessoas que nem sequer sabem aplaudir. Pense naquele domingo ensolarado. Nós acordamos cedo, escolhemos os melhores ingredientes na feira e passamos horas perto do calor do fogão. O cheiro do tempero preenche a casa e o nosso corpo, já sentindo a maturação e o peso dos anos, suporta o cansaço nas pernas. Nós arrumamos a mesa com a nossa melhor toalha, com um cuidado quase sagrado, porque queremos ver a casa cheia e pulsante. Mas então, a família chega, os pratos são servidos e, em poucos minutos, o silêncio toma conta da sala. Um silêncio quebrado apenas pelo som frenético dos dedos deslizando nas telas dos celulares. Os rostos iluminados por aquela luz fria, completamente alheios ao amor profundo que colocamos naquela panela. Um nó se forma na nossa garganta e uma tristeza sutil aperta o peito. E por que dói tanto? Dói porque, sem percebermos, nós absorvemos o julgamento por osmose emocional. Nós não cozinhamos pela beleza do rito. Nós fizemos daquela refeição uma transação secreta. Cobrávamos um pedágio emocional disfarçado de prato de comida, implorando por um reconhecimento que preenchesse o nosso próprio vazio. A cura para essa dor não é fechar a porta ou expulsar todos da mesa. A cura é cozinhar pelo simples e puro fato de que alimentar quem se ama é um privilégio da vida. É tirar o peso sufocante da expectativa dos ombros da nossa família e assumir a autoria independente do próprio amor. Isso nos guia para um ensinamento formidável e vital, que ecoa desde as margens do rio Ganges. Nas escrituras do Bhagavad Gita, as palavras de Krishna revelam uma verdade que deveria ser enraizada na nossa alma. Nós temos o direito divino à ação, mas nunca, sob nenhuma hipótese, temos direito aos frutos dessa ação. É o princípio milenar de agir sem aguardar o retorno. Quantas vezes nós abrimos mão da nossa tranquilidade para ajudar um parente financeiramente? Quantas madrugadas nós sacrificamos para cuidar dos nossos netos, para que nossos filhos pudessem descansar das suas próprias batalhas? Entregamos o nosso tempo, as nossas economias, a nossa seiva vital com um sorriso no rosto. Mas no escuro do nosso quarto, nós plantamos uma semente perigosa, a expectativa da gratidão eterna. Criamos uma caderneta mental de dívidas, acreditando que o outro nos deve carinho e obediência inquestionável por tudo o que fizemos. E quando essa gratidão não brota na forma ou no tempo que imaginávamos, nós nos sentimos usados. A verdade incontestável é que a expectativa de gratidão é exatamente a faca que nós mesmos afiamos e entregamos nas mãos do outro, esperando o momento em que ele vai nos ferir. O amor maduro precisa ser como o sol que nasce pela manhã. Ele aquece a terra, acorda os pássaros, faz a vida florescer, mas ao final do dia se põe no horizonte em silêncio, sem nunca enviar uma fatura cobrando pela própria luz. Para que possamos habitar essa liberdade serena, é preciso realizar o corte compassivo das amarras emocionais. O mestre taoísta Zhuangzi, ao observar as nuvens e os pássaros, ensinava sobre a independência absoluta do espírito. A verdadeira soberania se consolida quando paramos de pedir autorização para sermos exatamente quem somos na segunda metade da vida. Visualize a cena. Nós trabalhamos arduamente por 3, 4 décadas. Guardamos cada centavo, calamos os nossos desejos para garantir um teto seguro para os filhos. Agora, com o ninho vazio, nós olhamos para as nossas reservas e tomamos uma decisão de vida. Em vez de reformar a casa antiga, trocar o telhado e levantar muros maiores para deixar de herança, nós decidimos que vamos usar esse suor guardado para viajar. Vamos ver o mar,
Vamos caminhar por estradas desconhecidas. Vamos honrar o tempo que ainda temos. E então, nas reuniões de família, os sussurros começam. Os olhares de desaprovação silenciosa cruzam a sala. O nosso primeiro e desesperado impulso humano é nos justificarmos. Escrevemos textos longos, damos desculpas, explicamos aos nossos próprios filhos que nós merecemos, que trabalhamos muito para isso. Mas preste atenção, meu amigo e minha amiga. Quem se justifica demais entrega voluntariamente o martelo do juiz para o tribunal alheio. Quando nós paramos de tentar convencer as pessoas de que temos o direito de existir, nós cortamos a corda invisível que nos arrastava para o fundo. O silêncio calmo que sucede uma decisão sábia é a mais bela e profunda declaração de independência que a sua alma pode fazer. Mas como sustentar esse estado de espírito quando a ofensa é um ataque direto? É aqui que somos convidados a descobrir uma das ferramentas mais sublimes da condição humana: a força intransponível do silêncio estratégico. Fomos moldados pela voragem desta cultura ruidosa a acreditar que quem cala, consente, que a vitória pertence àqueles que gritam mais alto. Mas os grandes estrategistas sabiam que o poder genuíno reside na contenção, como uma represa que guarda a força do rio. O milenar general chinês Sun Tzu deixou gravado nas pedras da história que vencer um conflito sem sequer entrar em batalha é o auge supremo da habilidade de um líder. O silêncio não é uma demonstração de fraqueza. O silêncio é uma armadura impenetrável. Traga essa sabedoria antiga para a palma da sua mão. O celular vibra em cima da mesa. É o grupo de mensagens da família. Alguém, envenenado por suas próprias frustrações acumuladas, lança uma indireta cruel. Uma frase perfeitamente afiada para cutucar uma cicatriz nossa. Uma escolha do passado que nos custou caro. Nós lemos. O sangue sobe. O coração dispara na ressonância imediata da raiva. O estômago embrulha. Nossos polegares tremem sobre o teclado, já elaborando mentalmente um texto fulminante, uma resposta ácida que irá calar a boca daquela pessoa e colocar as coisas nos eixos. Mas, nesse milésimo de segundo, em vez de ceder ao instinto destrutivo, nós respiramos fundo. Nós visualizamos a mensagem. Levamos a xícara de café quente aos lábios. Sorrimos para o silêncio protetor da nossa própria casa. Desligamos a tela e não respondemos absolutamente nada. O agressor do outro lado estava sedento pelo caos. Esperava o nosso desespero. Ansiava por nos arrastar para o lamaçal do conflito onde ele já vive afogado. O nosso silêncio repentino e pacífico quebra as pernas de todo o ódio. Nós vencemos a guerra exatamente no instante em que nos recusamos, com suprema elegância, a comparecer ao campo de batalha. Essa capacidade de retenção nos eleva àquilo que os antigos estoicos, em especial o grande Epicteto, chamavam de apatheia. Esqueça o significado moderno da palavra. Não se trata de frieza emocional, mas de uma paz monumental e compassiva diante das turbulências e do absurdo humano. Contemple a cena, dolorosa e comum. Um familiar nosso, talvez até um filho já nas portas da meia-idade, senta à nossa frente e, com os ombros curvados pelo peso dos próprios tropeços, tenta nos culpar pelos fracassos da vida dele. Num abismo de projeção, ele despeja ressentimentos antigos, garantindo que não alcançou o sucesso na carreira ou a paz no casamento por causa de algo que nós dissemos, fizemos ou deixamos de fazer há 30 anos. A nossa primeira reação, nascida da angústia de pais e guardiões, é debater, é chorar, tentar provar que demos o nosso melhor, que abdicamos de nós mesmos para criá-lo. Mas observe a armadilha letal escondida nessa urgência. Quando nós argumentamos, quando entramos nessa arena, nós estamos assinando um contrato invisível de culpa. Estamos validando a perigosa ilusão de que somos, de fato, os roteiristas dos fracassos daquele adulto.
A sabedoria nos exige o silêncio compassivo e firme. Deixe o outro falar. Deixe que as palavras amargas dele caiam sozinhas no tapete da sala. O fracasso dele é uma bagagem que, pela lei da própria vida, ele precisa aprender a desatar e carregar. Ao ficarmos em silêncio, nós não pegamos essa mala pesada do chão. Nós devolvemos, sem levantar a voz, a responsabilidade do destino dele para as próprias mãos dele. A nossa boca fechada, nessas horas, é o maior ato de fé no processo de amadurecimento do outro. E, por fim, há a sabedoria taoísta de reter a própria energia vital, o princípio formidável do Wu Wei, aplicado à nossa comunicação diária. Observando a paciência infinita das florestas, Lao Tse proferiu palavras que deveriam ecoar na nossa mente todas as manhãs. Aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. No seio de muitas famílias, as fofocas, os sussurros nos almoços de domingo, as difamações e as más interpretações são tão naturais quanto a chuva. Alguém distorceu as nossas intenções num testamento, julgaram a nossa fé ou criticaram a maneira humilde com que levamos os nossos dias. O grito do ego é para sairmos correndo, limparmos nosso nome, ligarmos para cada sobrinho e primo, explicando a nossa versão sagrada dos fatos. Mas o sábio sabe que o esforço exaustivo para controlar o que os outros pensam de nós é como tentar abraçar o vento. A escolha que nos transforma de vítimas em donos de nós mesmos é ancorar a nossa alma no presente e simplesmente não se defender. É deixar que o calo nas nossas mãos, a honestidade que habita o nosso olhar e a inegável coerência das nossas atitudes ao longo de décadas sejam os nossos únicos e mais eloquentes advogados de defesa. A mentira, meus amigos, é escandalosa e corre rápido, mas tropeça nos próprios cadarços. A verdade caminha em passos lentos, mas jamais se perde na estrada. Quando nós permitimos que todo esse ruído alheio comece a se dissipar sozinho, sem o nosso combustível, a nossa paz permanece intacta, descansando na beleza inatingível de um silêncio fértil e verdadeiramente soberano. Para atravessarmos esse vale de incompreensões e sairmos ilesos, a sabedoria oriental nos convida a observar o mais humilde e o mais indestrutível de todos os elementos. Nós precisamos aprender a imensa virtude de nos tornarmos água. Como nos lembra a sabedoria milenar de Lao Tse, que foi maravilhosamente traduzida para os tempos modernos pelo lendário Bruce Lee, a água é o elemento supremo da resiliência porque ela não pode ser cortada. Você não pode ferir um rio com uma espada. Você não pode quebrar o oceano com um martelo. Traga essa imagem poderosa para o centro da nossa própria impermanência familiar. O tempo avança com a sua marcha implacável e, de repente, a dinâmica da nossa casa muda. Os filhos cresceram, construíram suas próprias pontes e, muitas vezes, tornaram-se distantes, frios ou simplesmente absorvidos pela voragem de suas próprias vidas. A casa, de repente, fica perigosamente silenciosa. O nosso instinto doloroso é tentar quebrar a pedra dessa indiferença com as próprias mãos, exigindo telefonemas, cobrando visitas aos domingos, chorando pelos cantos, porque o roteiro que imaginamos não se cumpriu. Mas a água não sofre tentando perfurar a rocha que bloqueia o seu caminho. Ela a contorna em um silêncio fértil. Adaptar-se é fluir ao redor do obstáculo. Se o formato da família mudou, nós não secamos. Nós encontramos novas nascentes. Descobrimos uma alegria genuína em amizades da nossa própria idade. Pessoas que compartilham da mesma estação e da mesma maturação que a nossa. Nós mergulhamos em novos interesses, plantamos um jardim e aprendemos a saborear a paz majestosa e sem atritos da nossa própria companhia. E quando essa distância dói além da conta,
nós recorremos ao antídoto estoico magistral do amor fati, o amor apaixonado por tudo aquilo que nos acontece, um conceito que atravessou os séculos até ecoar na filosofia de Friedrich Nietzsche. Nós tendemos a olhar para a decepção profunda com o afastamento de um filho ou com a frieza de um parente que tanto ajudamos, como se fosse um castigo divino, um abismo escuro onde fomos atirados. Sofremos porque lutamos desesperadamente contra o fato de que a outra pessoa escolheu ir embora ou se fechar. Mas o amor fati nos propõe uma transfiguração alquímica. É pegar esse mesmo fato, exatamente como ele é, e enxergá-lo não como abandono, mas como um alívio silencioso. É a própria vida sussurrando nos nossos ouvidos. O seu turno de doação infinita terminou. É a existência, em sua sabedoria sutil, dando a nós a permissão final, revogável e absoluta, para cuidarmos única e exclusivamente do nosso próprio jardim. A rejeição do outro, quando vista pelos olhos da sabedoria, é apenas a chave que destranca a porta da nossa própria cela. Essa aceitação nos pede, acima de tudo, o sintoma mais claro de que estamos vivos: a flexibilidade. No Tao Te Ching está escrito com uma clareza cortante que o que é duro e rígido é companheiro da morte, mas o que é flexível e macio é companheiro da vida. O galho duro tomba na tempestade, o bambu enverga até o chão e volta intacto quando o vento cessa. Reflita sobre a rigidez dolorosa com a qual nós encaramos datas que deveriam ser doces, como o Natal ou os aniversários. Nós criamos uma regra imutável, um tribunal mental de como as festas em família tinham que ser, com a casa lotada, a mesa perfeitamente farta e todos sorrindo. Quando a realidade se mostra diferente, quando as cadeiras ficam vazias, nós quebramos por dentro. Nós nos ofendemos com a vida. Mas quem aprendeu a envergar como o bambu, abandona essa ditadura da tradição. Se a família mudou de formato, se as pessoas se dispersaram, o sábio não se consome em amarguras. Ele simplesmente cria uma tradição nova. Ele assa um prato pequeno e saboroso, serve 2 taças de vinho, ouvem uma música suave e celebra o privilégio da própria respiração. A flexibilidade nos vacina contra a decepção, porque paramos de exigir que o mundo caiba na nossa pequena e frágil caixa de expectativas. Isso nos conduz ao cume dessa nossa jornada de hoje, a assunção da nossa verdadeira e inquestionável soberania. Para que ninguém consiga nos ferir, precisamos entender a dinâmica dos tribunais que habitam a nossa vida. O filósofo Sêneca nos ensinava magistralmente sobre a diferença entre o juiz interno e o tribunal externo. Nós passamos a maior parte das nossas décadas sentados no banco dos réus, suando frio enquanto aguardávamos o veredito de pessoas que estão tão perdidas quanto nós. Nós trememos diante do julgamento do nosso cunhado sobre a nossa conta bancária. Sofremos com a sentença da nossa filha sobre a maneira como criamos a ela no passado. A virada magistral acontece quando nós, com a serenidade de quem já não tem tempo a perder, nos levantamos desse banco e revogamos, para sempre, a licença deles para nos julgar. O único tribunal válido é aquele que acontece à noite. É o momento íntimo em que deitamos a cabeça no travesseiro no escuro do quarto, fechamos os olhos e avaliamos o sucesso da nossa própria vida, medindo-a exclusivamente pelos nossos próprios padrões de decência, pelo nosso esforço invisível e pela honestidade com que tentamos acertar. Quando você se torna o seu próprio e único juiz, os tribunais alheios viram poeira ao vento. E nessa corte silenciosa do nosso próprio coração, nasce um respeito inabalável pelas nossas próprias cicatrizes. Como nos ensina a compaixão profunda que irradia do pensamento do Dalai Lama, a verdadeira força de um ser humano está enraizada na reverência afetuosa que ele tem por si mesmo. Vá até o espelho. Olhe demoradamente para as marcas de expressão ao redor dos seus olhos,
para as raízes brancas dos seus cabelos, para as mãos que perderam a lisura da juventude. Lembre-se das madrugadas acordadas com febre de criança, dos sapos que engolimos em chefias abusivas para pagar a escola dos filhos, de cada refeição que nós abrimos mão para que não faltasse o pão na mesa. Essas marcas não são sinais de desgaste. Elas são medalhas de guerra. São troféus de uma alma que teve a coragem de descer à arena da vida e lutar. Quando nós abraçamos e honramos a nossa própria história com essa devoção, acontece um milagre invisível. Torna-se absolutamente impossível que qualquer outra pessoa nos fira usando o nosso passado como arma. O insulto deles escorrega, porque não há mais vergonha escondida no nosso peito. E assim, nós alcançamos o estado mais puro da sabedoria taoísta, que o andarilho Zhuangzi descrevia como a liberdade suprema de não ser mais ninguém. A sociedade nos diz que o auge da vida é acumular títulos, ser o indispensável, o provedor eterno, o pilar de perfeição que sustenta a família inteira. Mas a verdadeira libertação é chegar à conclusão sublime de que, aos 50, aos 60, aos 70 anos, o seu turno heróico acabou. Você bateu o ponto. Você não precisa mais salvar o mundo de ninguém. Você conquista o direito sagrado, belo e irrenunciável de ser apenas, e tão somente, um ser humano. Alguém que comete os seus erros, que tem as suas manias, que olha nos olhos dos outros e diz um não, sonoro e limpo, sem piscar. Alguém que não pede mais desculpas por querer sentar em silêncio no próprio quintal e apenas ver a tarde cair. Não confunda, meu amigo e minha amiga, esse processo de se tornar inabalável com a construção de muros altos e frios ao redor do seu coração. A segunda metade da vida não é, de maneira alguma, sobre desenvolver uma pele mais grossa, sobre se tornar amargo ou forjar armaduras de ferro que nos separem de quem amamos. O que nós conversamos aqui hoje é sobre a transfiguração profunda, sobre a percepção cristalina de que as armaduras são completamente inúteis quando você simplesmente toma a decisão de não ir mais para o campo de batalha. O peso dessas décadas de cobrança e submissão precisa cair agora dos seus ombros. Deixe cair no chão da sala. A paz absoluta e a dignidade verdadeira não vêm do dia em que você finalmente consegue fazer com que os outros entendam e aplaudam o seu valor. A paz vem da clareza absoluta de que você já não precisa provar mais nada. Quando não há mais ego para ser defendido, quando não há mais culpa para ser escondida, nós nos tornamos invisíveis para as flechas do mundo. Elas atravessam o ar e caem inofensivas na terra. E nessa invisibilidade tranquila, nessa recusa elegante de aceitar os presentes envenenados que nos estendem, mora a nossa verdadeira, mansa e inquestionável liberdade.